Olá, educadores, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro aqui na Educar. Para quem perdeu a minha primeira parte, o primeiro módulo da minha fala, e perdeu também o segundo módulo, não se preocupem, depois toda a minha palestra e dos demais integrantes aqui do Bernoulli Sistema de Ensino estarão lá no nosso canal do YouTube do Bernoulli Sistema de Ensino. Então, sejam muito bem-vindos para esse nosso terceiro encontro, e hoje também é o último dia da Educar, e eu hoje falarei um pouco sobre os passos para construir o accountability. Vamos lá? E aí eu trouxe alguns passos para ajudar vocês. Primeiro, deixar claro o que vocês esperam. Gente, temos que deixar claro o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro, né? Então, acho que é isso. Um passo importantíssimo para desenvolver o accountability dentro de uma escola, dentro de uma instituição, é isso. Esclarecer a expectativa. Deixa claro. Eu preciso deixar claro para cada um dos meus colaboradores o que eu espero deles. Aonde ele está atendendo, aonde ele precisa avançar, aonde ele precisa manter, é o que eu disse para vocês, o que ele precisa continuar fazendo, o que ele está fazendo bem feito, o que ele precisa cessar, interromper, porque não está bacana, e onde ele precisa começar, onde ele precisa introduzir, porque está faltando. Sempre, o tempo todo, trazendo, né, esses três aí, aspectos aí. Escute mais e deduza menos. Acho que esse é um ponto. Passo 2, tenha metas e objetivos muito bem definidos, né? Então, assim, ter metas e objetivos faz parte da construção da accountability dentro de uma instituição. Clareza dos resultados. Então, no primeiro é esclarecer a sua expectativa do que você espera dele. Agora é a clareza dos resultados que temos que alcançar. Então, vejam vocês que o passo 1, ele tem uma sutil diferença aí com relação ao passo 2. E, principalmente, né, o passo 2, clareza dos resultados que se pretende alcançar, eles têm que estar em consonância com o que o mantenedor quer, com o que o dono da empresa quer, o dono da instituição, da escola quer. Não é o que eu quero, o que aquela instituição espera de mim também, enquanto líder, né? E essas metas, e quando a gente fala, né, clareza dos resultados que se pretende alcançar, essas metas e esses objetivos, eles têm que estar muito específicos, têm que ser alcançáveis. Não adianta eu colocar uma meta para uma pessoa contratada com a capacidade técnica aqui, eu colocar uma meta aqui, e depois eu dizer que essa pessoa não deu conta. O erro foi meu, eu contratei a pessoa errada, ou então eu dei a meta errada para a pessoa. Então tem que ter esse equilíbrio entre o perfil técnico daquele colaborador para a meta que eu coloco para ela. Porque se eu não coloco metas também, né, que são alcançáveis, eu vou desestimular a pessoa, eu vou frustrar, e ela vai entrar num processo de introjeção terrível, que pode mesmo contribuir até para um desligamento, até eu não diria injusto, mas que poderia ter sido evitado, né, e é caro para a instituição. Muitas vezes as pessoas são desligadas que poderiam não ter sido desligadas, elas poderiam ter sido melhores preparadas, né, então acho que é isso. Então, objetivos claros, metas claras, alcançáveis e que sejam possíveis de mensurar. Eu tenho que ter isso. Como é que eu vou mensurar determinado objetivo, determinada meta? E o prazo que eu vou dar para isso também. Porque senão, gente, fica tudo muito solto. E é difícil a gente, né, alcançar alguma coisa. Então, também é importante dentro, né, voltando aqui só para lembrar, dentro desse passo 2 aí, metas e objetivos bem definidos, né, é importante que sejam compartilhados com todo mundo. Não adianta eu dizer só para o meu imediato, tá? Eu sou ali gestora de uma área, eu tenho um coordenador, eu só compartilho com o coordenador. Como é que eu vou garantir que esse coordenador compartilhou com os seus analistas, assistentes, o que quer que seja? Então, vou pensar numa cadeia aí da escola, o coordenador pedagógico, o professor, o monitor, e por aí vai. Né, independente da cadeia que essa instituição esteja sendo construída. Todos os envolvidos precisam estar cientes daquilo ali. Então, a gente precisa certificar, né, de que todos sabem dos resultados que a gente espera alcançar dentro disso. Passo 3, definir caminhos para alcançar esses resultados propostos. Então, eu já defini as metas, eu já coloquei
prazos, né, metas alcançáveis, definir os objetivos, tudo mais, agora os caminhos para chegar até lá. E aí, muitas vezes, a gente tem que mostrar essas diretrizes, a gente tem que pegar na mão mesmo, gente, né, falar, fulano, olha, para você fazer isso, eu preciso que você siga esse caminho, esse passo, né, é importante seguir alguns métodos, importante seguir alguns processos, importante mapear, importante trazer ferramentas, e aí cada um pode contribuir, às vezes alguém tem uma ferramenta muito mais combativa, muito mais eficiente do que outra, ter isso muito claro, né, e pensar o que é prioridade, porque senão a gente solta milhões de caminhos e não vamos alcançar nenhum resultado proposto. O que é prioridade? Né, ter isso muito claro para as pessoas. Passo 4. Avaliar as habilidades necessárias. Quando a gente fala isso, né, avaliar as habilidades necessárias, a gente precisa entender quem vai fazer o quê. Que habilidade precisa para atingir determinada meta, determinado objetivo. Por isso que as pessoas precisam ser constantemente capacitados para as funções. Eu entrei com um currículo, entrei com um processo seletivo, mas já se passaram aí 6 meses. O que a instituição fez em mim? O que ela provocou? Que tipo de formação eu tive nesse percurso de 6 meses? Por quê, gente? Muitas vezes a gente tem retrabalho desnecessário, porque não voltamos lá no ponto inicial, né? E isso custa muito caro para o caixa da instituição, né? E para o resultado final, para a produtividade de todos. Então, evitar falhas, evitar retrabalhos, faz com que a gente tenha o tempo todo, né, esse trabalho que eu falo, trabalhoso, pegar na mão, explicar, orientar, né, deixar as pessoas claras, fulano, entendeu? Tá claro? Para você isso é exequível? Gente, essa pergunta a gente tem que fazer. Fulano, você dá conta? Ontem mesmo eu estava fazendo uma entrevista com um candidato para uma vaga interna, e a pessoa me fez a pergunta assim, Renata, eu terei treinamento? Eu falei, olha, você terá um treinamento básico, né? Você vai depois experimentar na prática, você vai o tempo todo exercitar isso no dia a dia, no acompanhamento do time, e você que vai me dizer o momento que você está seguro para seguir sozinho, ou o momento que você ainda precisa de alguém para te acompanhar. Então, eu preciso deixar isso claro, né? Eu preciso mostrar para a pessoa, né, aquilo que ela vai trazer, assim, o que está exequível, não está exequível para ela, de que maneira que ela pode fazer, conseguir alcançar essas metas. Então, eu tenho que avaliar, sim, as habilidades necessárias de cada colaborador. E não adianta, gente, eu colocar, como eu disse, um programa, um projeto na mão de alguém que não está apto para aquilo ali, não está preparado, não foi treinado. Vou ter retrabalho. Vou ter, e vou ficar ali depois amargando, porque deu tudo errado, né, custou caro para a instituição, perdeu um tempo imenso, que a gente poderia ter, esse tempo poderia ter sido evitado, se eu tivesse sido mais clara dentro daquilo, né, e aí a gente faz sempre essa pergunta, como anda a atualização de competências nessa instituição, na sua instituição, né, neste momento, você que está aí me escutando, na sua área, eu falo na instituição como um todo, mas na sua área, no seu setor, na sua área de gestão, como é que está a atualização de competências? Então, gente, para a gente implantar a cultura de accountability, olha, muitos colaboradores precisam atualizar suas práticas. Ela chegou com esse currículo, mas eu preciso minimamente, depois de um prazo aí, 90 dias, um primeiro que eu falo, né, que a gente faz um overview mesmo, buscar aquilo ali, sabe, fazer uma retomada, daí a 180 dias novamente, e de tempos em tempos, né, e talvez até uma vez por mês, uma reunião de alinhamento, uma reunião de formação, pensar nisso, atualização das competências técnicas para o cargo no qual fulano, beltrano e ciclano foram contratados, né, atualizar as práticas, conhecimento e habilidade das pessoas, porque eu não posso garantir que todos são autodidatas. Como é que eu faço isso, gente? Eu preciso checar
Como líder, eu preciso checar. Então, a cultura do accountability é o tempo todo, a gente vai revisitando. Como eu disse, eu fiz o bolo melhor possível. Mas a hora que eu fui, né, servir, eu percebi que o bolo ficou muito mole. Ele ficou meio cremoso. Será que eu pus manteiga demais? Será que eu pus leite demais? Né, ou pus farinha de trigo de menos? É nessa hora que eu faço essa checagem, para que da próxima vez que eu fizer esse bolo, ele saia melhor do que ele saiu. Ele tem que sair, porque eu fiz esse confronto, né? Eu avaliei após a entrega de um resultado. Então, isso tem que ser o tempo todo revisitado, né? Passo 5, estabelecer os métodos de avaliação de desempenho. Fundamental, a gente precisa fazer avaliação de desempenho. E como é que a gente faz? Eu trouxe aqui alguns indicadores, né, que podem ajudar muito vocês aí a avaliar o desempenho dos times, né? Então, pensar muito em leads qualificados. O que são leads qualificados? São aqueles clientes em potencial que a gente considera, assim, clientes coerentes com a nossa instituição. Quem são os clientes de vocês? Alunos, famílias que estão compatíveis com o perfil da escola. Puxa vida, minha escola tem um perfil de uma mensalidade de R$ 1.800, mas a renda per capita na região onde a minha escola está é 2 salários mínimos. A minha escola terá aluno, gente? Claro que não, ela está no lugar errado. Se a renda per capita é 2 salários mínimos, a mensalidade é mais do que um salário mínimo, a minha escola ou ela está no local errado, ou ela está com preço totalmente incompatível, né? Então, o lead qualificado é muito nisso. Qual é o perfil de alunado, de família, que está compatível com o perfil da escola? As pessoas que estão trabalhando nesse projeto aí, nessa linha de atuação, elas têm claro isso? Né, ou estão buscando alunos e famílias, alunos que, por exemplo, têm um rendimento muito abaixo do que a escola coloca como a régua mínima de entrada na escola. Adianta ficar buscando esses alunos que têm um rendimento muito abaixo do que a escola espera? Não adianta. Né? Então, esse é um indicador para avaliar o desempenho do seu time. Taxa de conversão. Né? Quantos alunos matriculados por semana vocês tiveram, ou nos meses compatíveis? O que a gente chama de meses compatíveis? Geralmente é novembro até fevereiro, são os meses compatíveis, e julho e agosto, ou junho, julho e agosto, dependendo, né, de cada período letivo de escola, são os períodos que tem que entrar aluno, tem que entrar, faz parte do negócio, né? Se no final do ano não entrou X alunos, tem alguma coisa errada, a escola precisa rever, né, o seu mapa aí de captação de alunos, né? Ela precisa entender isso. Então, essa taxa de conversão, ela é fundamental. Quantos alunos matriculados por semana, nesses períodos aí que são compatíveis para entrar, quantos alunos matriculados fora da estação, desse período que deve entrar. Por exemplo, no mês de maio, quantos alunos entraram na minha instituição? E em relação ao ano passado, e em relação ao outro ano. Então, a gente tem indicadores que nos mostram muito isso. Porque, de repente, eu posso dizer assim, olha, nesse ano não entrou nenhum aluno no mês de maio, então alguma coisa está errada. Mas a hora que eu olho para o mês de maio de 2020, entrou um aluno, então será que está tão errado assim? Né? Então, ter indicadores de referência para balizar a avaliação de desempenho, né? Satisfação do cliente. Vocês aplicam pesquisa de satisfação? Essas pesquisas são muito chatas? São pesquisas demoradas? Ou são pesquisas fluidas, rápidas, eficientes? Né? Como é que é o resultado dessas pesquisas? O que vocês fazem com esses resultados, né? A taxa de churn, né? Qual que é a taxa de perda de alunos? Vocês têm perda de alunos na escola? E qual que é o motivo da saída? Vocês mapeiam esses motivos? O aluno foi transferido por quê? Insatisfação, preço, qualidade prestada, distância, a família mudou? O que foi? Por que o aluno saiu? Né? Isso precisa ser mapeado, precisa ter indicadores claros, gráficos muito estabelecidos, e o professor precisa saber disso. A comunidade escolar precisa saber as perdas, as entradas e as saídas de alunos, os motivos das saídas, por que mapear isso muito claro, né, e ter gráficos para apresentar isso para todos da escola, porque se todos não estiverem cientes disso, e um professor, ele pode ser um captador de aluno, e um professor pode ser um fidelizador de aluno,
né? Ele precisa ter consciência disso, não é porque ele está lá dentro da sala de aula, apenas fazendo o trabalho da aprendizagem, que ele não é corresponsável pela captação e fidelização, né, de alunos. E o ticket médio de mensalidade, né, como é que tem sido feito? Aumentado ou diminuído? Porque a escola está dando desconto demais para ter mais alunos? Então, nesses 2 últimos anos, eu acredito, por exemplo, que certamente vocês aí das escolas devem estar vivendo isso. O ticket médio deve ter caído, porque vocês estavam perdendo muito aluno, porque a família empobreceu, né, algum dos cônjuges perdeu o emprego, então precisava tirar o filho da escola e levar para uma escola pública, ou levar o filho para uma escola de menor valor, isso é fato. Então, a hora que vocês compararem o ticket médio da mensalidade de 2020 e 2021 relativa a 19 e 18, eu imagino, né, certamente houve uma queda. Se a média de mensalidade era R$1.000, pode ser que ela tenha caído para 900, 850. Por quê? Porque vocês tiveram que dar mais desconto para segurar esse aluno, né? Vocês tiveram que negociar, e coisas que antes talvez não eram feitas. Então, é um indicador de desempenho. As pessoas que trabalham né, no front aí de matrícula, secretaria escolar, né, a gerência administrativa, financeira da instituição, precisa ter muito claro. E as pessoas que trabalham com esses líderes também têm que ter muito claro isso daí, né? Porque todos são envolvidos, todos têm responsabilidades. E o passo 6, né? A cultura do feedback. Gente, precisamos disseminar essa cultura nos departamentos da instituição. Departamento financeiro, pedagógico, administrativo, operacional, compras, marketing, o que for, jurídico, o que for. Né, a cultura do feedback, gente, ela é uma arma poderosa para manter os colaboradores motivados, porque eu consigo ali dizer claramente, né, para o meu liderado, é muito dentro daquilo que eu disse, né, para a pessoa, o que você precisa continuar fazendo, o que você precisa cessar, parar, interromper, e o que você precisa começar, para que o seu papel aqui na nossa instituição, para que o papel que você assumiu, as competências técnicas que estavam no seu currículo, na entrevista, no processo seletivo, eles perpetuem cada vez mais. Então, o feedback, gente, ele tem que fazer isso. Ele ajuda as pessoas a se tornarem pessoas mais motivadas, comprometidas, engajadas com o resultado da instituição como um todo, né? E lembrando também que o feedback ele é uma via de mão dupla, né? Por quê? Porque nós, como líderes, também temos que estar dispostos a ouvir críticas. Nós também temos que estar dispostos a ouvir algo que a gente não gostaria de ouvir, que dói, que incomoda, né, no nosso ouvido. Temos que estar abertos também, de repente, para mudar alguma coisa. Porque alguém pode dizer, Renata, você nunca me disse isso. Renata, você nunca me trouxe esse ponto. É a primeira vez que você me diz que eu não estou atendendo, por exemplo, no prazo, né, que meu prazo não está compatível com a sua expectativa. Ou, Renata, puxa vida, você nunca me disse que eu deveria ser mais proativa e mostrar que tem alguma coisa errada naquele processo lá da outra área. Eu nunca me senti à vontade para poder criticar o trabalho do outro. Eu nunca tive esse espaço aqui dentro. E aí eu olho e falo assim, gente, puxa vida, quer dizer, a gente está tendo um retrabalho aqui desnecessário. A pessoa percebia isso, mas ela não se sentia à vontade. E não é porque ela não se sentia à vontade, é porque eu, líder dela, não permiti isso. Eu, líder dela, não oportunizei a ela se sentir à vontade, acolhida, para chegar, para se sentir confiante, segura e me falar alguma coisa, sem medo de ser desligado. Gente, o maior pavor que muitas vezes um colaborador tem é de ele trazer alguma verdade que incomoda. E muitas vezes é preferível 1000 verdades inconvenientes, né, do que uma verdade posta ali. A gente acaba trazendo aquilo que é conveniente para a gente. E a gente nem percebe isso, e o outro nem fala porque ele tem medo. Ele tem medo de ser exposto, né, ele tem medo de perder a oportunidade. Então, eu acho que o feedback, ele precisa ser muito claro, e tem que ser, como eu disse, uma via de mão dupla. Os dois têm que ter, né? Então, a conclusão aí desses 6 passos que eu trouxe para a gente implantar a cultura do accountability, ela está muito dentro dessas 2 palavras que eu considero fundamentais: transparência e engajamento. Transparência, gente. Olha, nós temos que ser muito transparentes, aprender a ser transparente, aprender a dizer a verdade para as pessoas,
Mesmo que às vezes vai doer, eu digo isso muito para o meu time de liderados. Olha, eu sei que o seu travesseiro vai ficar encharcado essa noite, mas é necessário que eu te fale isso. É importante que eu te aponte. Eu não estou pegando no seu pé, né? Eu não estou aqui tentando dizer para você, que já dando pistas, que eu não quero você. Não é isso. Muito antes, pelo contrário, eu estou aqui porque eu preciso de você no meu time. Porque eu quero você no meu time. Porque você é importante. Porque você contribui. Porque você é uma pessoa engajada. Porque você tem características extremamente relevantes para o que a gente quer e precisa. Mas isso aqui, essa característica, esse ponto, essa conduta, este comportamento, vejam, gente, que nós estamos falando, né, de conduta, de comportamento, de característica, não é da pessoa. Então, este comportamento aqui não está bacana. Então, nós precisamos aprender a ser muito transparentes. Então, transparência e engajamento. Né? E também é importante, gente, a gente tem que deixar o ego no lugar certo. Olha, isso aqui pesa, viu? Até dou uma paradinha aqui com um gole de água, porque isso pesa. Deixar o ego no lugar certo. Será que o nosso ego está no lugar certo? Ou ele está maior do que tudo? Ego grande ou ego forte? O que vocês acham? Pensem sobre isso. Eu tenho um ego grande ou eu tenho um ego forte? Eu sei a diferença? Eu consigo perceber isso em mim? O ego forte é uma pessoa que tem uma autoestima equilibrada, lúcida, madura, consistente, sabe ouvir o não, sabe ouvir críticas, reconhece a sua falha, reconhece aquela limitação que possui, reconhece uma série de características que o outro tenha melhor, mas reconhece também aquilo que ele é bom. Eu digo isso muito para o time, gente, onde eu sou boa mesmo. Onde eu não sou. E eu tenho alguém muito melhor do que eu para fazer isso. Eu preciso desse alguém. E eu quero ter esse alguém ao meu lado. Quanto mais eu tenho pessoas muito melhores do que eu naquilo que eu não sou boa, mais eu me mostro para o meu diretor, para o co-presidente da instituição onde eu atuo, mais eles percebem o quanto a Renata é competente, porque a Renata tem um time tão bom, a Renata tem um time tão qualificado, né, que a Renata deve ser muito competente, porque ela atrai talentos e ela sustenta talentos, porque atrair é fácil, agora manter não é tão fácil assim, porque logo que esse talento percebe que ele é muito bom, o mercado está de olho nele, ele vai embora. Agora, reter talentos tem a ver com a competência do líder também. Então, esse, né, é o engajamento que eu entendo que eu tenho que trazer para mim. Trazer pessoas muito mais qualificadas do que eu naqueles assuntos, naqueles temas, naqueles projetos que eu não sou qualificada para tal. Né? Isso é deixar o ego no lugar certo. Isso é o ego forte. Agora, o ego grande é aquele que tem medo de que o outro é melhor do que ele. Esse ego é grande, é um perigo o ego grande, porque ele não faz nada, ele é avacalhado, ele como se diz, né? Eu falo que é um carro sem freio, que desce intempestivamente uma ladeira, faz estrago. Ego grande é um perigo para uma instituição, porque a pessoa é medrosa, melindrosa, né? Extremamente, que a gente fala mimimi, nossa, você tem que pisar em ovos para falar com fulano, porque senão fulano solta as tamancas, porque senão fulano já sai dizendo que está sendo marcado, já sai emburrado, não quer conversar, fica de cara fechada para mim. Isso é quem tem ego grande. O ego grande sempre tem por trás o ser humano frágil. Agora o ego forte não. Tem sempre por trás uma pessoa destemida, uma pessoa corajosa, não é uma pessoa confiante, sem exagero. É uma confiança com humildade. Reconhece as suas limitações, reconhece que ela precisa do outro para ela ser boa. Então, gente, isso é muito sério. Isso é profundo demais. Né? Então, trabalhar cada vez mais dentro da nossa capacidade. Meu ego é grande ou meu ego é forte? E olha, e não é o ego o tempo todo assim não, tá? Porque dependendo da situação, eu apresento o ego grande.
em alguma coisa que eu sou frágil, muito frágil, meu ego, ele naquela hora ali, naquele contexto, ele se mostra grande. E aí, rapidamente, eu preciso, Renata, volta aqui, cadê o ego forte? Cadê o ego forte você pensar, puxa vida, não, fulano não está querendo tomar seu lugar, não, fulano não está querendo mostrar serviço para o chefe, para o diretor ou para o co-presidente. Fulano está sendo fulano, seja você. E aí a gente vai, sabe, ajustando isso, vai trazendo isso. E aí eu volto a dizer, eu vou deixando o ego no lugar certo. Ele é maravilhoso, ele é necessário, mas ele tem que ocupar o lugar certo, porque senão ele pode ser um prejuízo para a instituição. Ele pode ser, eu falo que nossa, trazer um caos para uma área. E aí eu lembro lá do início daquela pesquisa dos 67% que fala que a pior parte do seu trabalho é seu chefe. Gente do céu. Ai, vamos pensar nisso. Puxa vida, se eu pensar que alguém do meu time está pensando sobre isso, que eu sou a pior parte do trabalho dela, alguma coisa está errada. Então, vamos deixar o ego no lugar certo, né? Vamos ocupar cada vez mais um ego forte, porque é isso que envolve o trabalho do accountability, é isso que faz com que eu consiga, de fato, introjetar. Eu trouxe esse texto, eu não encontrei a fonte dele, mas eu achei bem bacana, né, esse tema, e escuta ativa com 4 níveis. Peço licença novamente para fazer a leitura, porque ele é muito profunda. Olha só, o que envolve uma escuta ativa? A gente fala tanto nesse termo hoje, né? É um termo até muito moderno, muito contemporâneo, mas ele envolve 4 níveis de percepção. Primeiro, ouvir. Ouvir o que você já sabe. Gente, a gente às vezes tem preguiça disso. Impaciência, intolerância. Eu já sei, eu não ouço. Eu não permito que o outro fale. Né? Eu já fico deduzindo. Ouvir mais, deduza menos. Eu falo que eu sempre tento trazer para mim esse mantra. Eu escutar mais e deduzir menos. Então, o nível 1 é isso. Ouvir o que você já sabe. O nível 2 é o que é chamado de audição factual. Ouvir as coisas diferentes do que você esperava. Deixar o outro falar. Não era isso que eu queria ouvir. Mas eu preciso ouvir isso, porque é o que o outro tem para me dizer. É o máximo que o outro tem para oferecer. Então, me permita ouvir as coisas diferentes do que eu esperava, porque às vezes naquilo ali nós vamos encontrar um meio termo. Naquele contexto ali nós vamos encontrar algo que nos oportunize e que nos possibilite mesmo, né, melhorar a nossa performance, melhorar o nosso estado de ação. Nível 3. A escuta empática, a gente fala tanto de empatia, não é? E o que é uma escuta empática? Enxergar a situação conforme a perspectiva do outro. Nossa, colocar meu ponto de vista em cima do ponto de vista do outro. Enxergar a situação conforme a perspectiva que o outro está vendo. Às vezes o outro chega para mim e diz assim, nossa, Renata, eu fiquei muito preocupada, achei que, né, que você ficou muito brava ontem, que você ficou muito chateada, ficou muito magoada comigo. Às vezes não foi nada disso que eu falei. Às vezes a forma como eu falei, o outro interpretou. Mas se o outro sentiu, é porque a forma como eu falei passou isso para ele. Por mais que eu não tenha querido dizer assim, por mais que eu não tenha querido ser bravo, ou ofendido, ou magoado, ou chateado, o que foi, mas o outro escutou assim. O outro entendeu assim. Né? Então, a gente dar a oportunidade de se conectar com a experiência do outro. A hora que a gente começa a fazer esse exercício, né, a gente começa a entender que muitas vezes a nossa fala, ela tem um peso diferente do que a gente acha que tem. O nosso corpo está falando também e o outro está absorvendo isso. E às vezes ele se torna reativo em função disso. E por fim, o nível 4 é a escuta generativa. O que é a escuta generativa? É a conexão com a possibilidade ou a potencialidade futura. Então, assim, eu tive, né, então eu ouvi o que eu já sei, eu dei a oportunidade para o outro para falar aquilo que eu já estou cansado de saber, mas eu escutei de forma diferente. Eu tive um diálogo aberto, eu abri os canais dessa minha percepção para escutar isso de forma diferente, mesmo que eu já sei.
né? E aí eu consegui ver a perspectiva dele, eu consegui entender, então o que de fulano está dizendo talvez tenha sentido. E quando eu penso que talvez tenha sentido, eu entro no nível 4 e aí eu já conecto com um potencial futuro de mudança, de aquilo se tornar algo, sim, diferente. Olha que bacana, gente, a gente, né, começar a exercitar em nós cada nível desse. Gente, é um exercício, não é fácil, pessoal. Não é fácil, não é fácil. Mas é um exercício, uma luta diária, né? Eu falo que é um homem velho brigando com um homem novo que está dentro de mim o tempo todo. É deixar o ego no lugar certo, como eu disse para vocês. Sabe por quê, gente? Porque olha que isso que o Peter Drucker fala é muito, muito, muito profundo. A cultura devora a estratégia do café da manhã. Gente, aquilo que está lá, hoje a gente não está vivendo muito café da manhã, né, porque está todo mundo trabalhando com distanciamento físico, em home, beleza, muitas escolas já voltaram, outras nem tanto, aqui em Minas, boa parte não voltou desde março do ano passado, em momento algum, e a gente não está vivendo nem tanto essa cultura aí, né, esse momento aí do café da manhã. Quando a gente fala o café da manhã, é aquele horário que está todo mundo ali junto, né? O pessoal da limpeza está junto, o pessoal da secretaria da recepção, do administrativo, do financeiro está junto, o pessoal de compras, marketing, atendimento está junto, professor está junto, coordenação, supervisão, orientação educacional, tá tudo junto, monitoria, estagiário, e por aí vai, tá todo mundo junto. Nesse horário, gente, como o Peter Drucker fala, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Nessa hora vem a cultura, né, de que tem sempre alguém com negativo, tem sempre alguém depreciando, tem sempre alguém tentando disseminar o lado ruim, tem sempre alguém alertando o outro, fique atento, você está sendo explorado, olha, você está sendo usado, olha, cuidado que tem alguém querendo puxar seu tapete, olha, cuidado, eu já conheço fulano, de anos que eu conheço fulano tem esse comportamento, bonzinho assim, mas por trás, cuidado, e aí vai. E aí vão aqueles comentários, gente, aí vão aquelas falas. E eu já cansei, gente, de fazer, não tem jeito, aqui não muda. Nossa, eu tô aqui há 15 anos, sempre foi assim, vai ser sempre assim. E isso vai, gente, isso vai perpetuando. É aquela cultura negativa, aquela cultura ruim. Não é a cultura do engajamento, não é a cultura da inovação, não é a cultura da mudança. As pessoas vão para o mar alto e vêm correndo para a praia, vêm correndo para a costa. Por quê? Porque lá é seguro. Lá é zona de conforto. A praia, a costa é zona de conforto, o mar alto não é. Mar alto é zona de aprendizagem. Aonde eu quero estar? É na zona de conforto ou na zona de aprendizagem? Aonde eu quero que o meu time esteja? É na zona de conforto ou na zona de aprendizagem? Se eu quero a zona de aprendizagem, mas o tempo todo eu estou permitindo que todo mundo viva na zona de conforto e não estou fazendo nada para mudar esse contexto, eu não sou um líder coerente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, a zona de aprendizagem é o tempo todo provocar, é o tempo todo permitir, né, fazer com que as pessoas avancem, cresçam, aprendam. E aí eu quero, né, encerrar nossa conversa, nosso bate-papo, trazendo aqui essas duas imagens. Queria muito estar presencialmente com vocês, porque eu queria ouvir vocês. Queria que cada um que está aqui me ouvindo pudesse, né, falar o que vocês veem nessas imagens aqui. Né? Qual é a diferença da imagem da direita com a imagem da esquerda? Que tem isso nisso daí? São personagens, são pessoas? O que é isso? São caricaturas? O que é isso? O que isso nos traz? Certamente eu poderia ouvir, né, inúmeros comentários, inúmeras percepções, pessoas olhando, pensando, imaginando, querendo falar, mas com medo de falar, olhando uns para os outros, né, gente? Mas, na verdade, o que eu queria dizer é que a diferença está nos detalhes. Isso pode ser um Hitler e pode ser um Charlie Chaplin. Apenas o chapéu fez com que mudássemos o olhar entre Hitler e Charlie Chaplin. O chapéu é um detalhe, uma coisa pequena. E todo o nosso trabalho, todo o nosso dia a dia, todo o nosso cotidiano, tudo que a gente faz como líder, como gestor, né, de pessoas, precisa estar muito nesses detalhes. Detalhes que fazem a diferença, detalhes
que provoca, detalhes que promove, detalhes que engrandece, detalhes que, de fato, amplia o olhar das pessoas. Né? É um simples chapéu, mas que hora que, né, muitos de vocês aí, se não tiver essa percepção, mas a hora que olha, fala, é mesmo. Né? De repente, a minha imagem que está aqui à minha esquerda, se fizer um bigodinho, fica o Hitler. E se eu colocar o mesmo bigodinho, mas pelo fato de ter o chapéu, vira um Charles Chaplin. É isso, gente. É isso que nos falta. É pensar nesses detalhes. Nos detalhes para cada um dos seus colaboradores. Para cada uma daquelas pessoas que estão ali diretamente ligados a você, o que essas pessoas têm feito? Como elas têm contribuído? O que eu posso fazer para melhorar o cotidiano delas? Cada vez que eu exercitar isso, né, aquele mesmo cenário, o que eu devo continuar, o que eu devo cessar, o que eu devo começar, se o tempo todo eu estiver exercitando esses 3 aspectos aí comigo, eu estou desenvolvendo, eu estou promovendo dentro dessa empresa, dentro desta escola, dentro desta instituição, a cultura do accountability. Fazer o melhor, dar o meu melhor, porque dar o meu melhor está no detalhe. No exemplo que eu dei lá atrás do bolo, às vezes foi um pouquinho mais de manteiga que eu coloquei e fez o bolo ficar um pouco desmaiado, mole. Ou às vezes não, eu coloquei muita farinha de trigo e ele solou. É detalhe, gente. É detalhe. E nós temos que cuidar deles, porque esses detalhes é que fazem, de fato, a diferença. E aí eu queria deixar aqui para vocês, né, as minhas sugestões de leitura. A Brené Brown tem trazido aí uma série, né, de livros que ajudam muito as pessoas a pensar no papel da liderança, né, a começar a desenvolver a cultura do accountability, que eu falei, o accountability, ele não nasce, ele não brota, ele não desenvolve da noite para o dia. Primeiro eu preciso, né, definir o meu papel enquanto líder. E aí tem esse livro do Paulo Vieira que fala, decifre e influencie pessoas. Primeiro você vai decifrar e influenciar pessoas. Coragem para liderar, coragem de ser imperfeito, olha o ego no lugar certo aqui. Um ego forte, eles sabem que ele é imperfeito. Que bom que eu sou imperfeita, que bom que eu sou cheia de características negativas, e que as pessoas sabem delas, e eu falo sobre elas o tempo todo, sem problema, sem medo, né? Então, é um pouco disso, e a Brené tem trazido, né, esses assuntos muito em voga, para desenvolver essa cultura. Aqui, a Harari, não, maravilhoso, ele aí, né, com essa ideia aí do século XXI, 21 lições para o século XXI, bacana demais, ajuda a gente a abrir o nosso olhar aí para que o século XXI, que começou, como eu disse para vocês, né, no meu entendimento, ele começou em 2020, faltam 80 anos ainda, para a gente viver o século XXI, então nós estamos bem no inicinho dele. Cortella, né, quem sabe faz a hora, olha que bacana isso daí, né, iniciativas decisivas para gestão e liderança. Gente, a accountability é isso, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é letra de música, mas deveria ser nosso mantra. Faz, vai lá e faz, sem medo, sabe, seja ousado, seja corajoso, seja destemido, seja propositivo, tenha propósito claro, tenha garra, vontade, desejo, vai lá e faz. Então, quem sabe faz a hora, bacana, né? O Rancharan, bacana demais, né? O material do Rancharan, tem sido aí um dos gurus aí do mundo business, dos negócios, dos grandes CEOs de grandes empresas, assim como o Harari. Pipeline de liderança, bacana também, né, desenvolvendo líderes aí como diferencial competitivo, também para a gente construir a cultura da accountability, tem que conhecer. Pedro Mandelli, adoro, da Fundação Dom Cabral, muito além da hierarquia, no bacanérrimo, é isso aí, accountability é isso aí, muito além da hierarquia. Eu não preciso esperar que o Tiago Bossi, que é o meu diretor, fale, Renata, faça isso, faça aquilo, eu sei o que eu tenho que fazer. Isso não está no meu contrato de trabalho, mas a minha responsabilidade pessoal perante o meu papel, o meu cargo, me traz clareza do que eu tenho que fazer. É muito além da hierarquia. Pedro Borges, falando aí um pouquinho, porque algumas escolas são melhores, também exercitando a liderança, né? Essa série aí, Gestão por Competências e Gestão do Conhecimento, também com uma proposta, uma pegada simples, fluida aí para trabalhar muito a liderança.
Aqui tem 2 livros específicos do tema aí que a gente trabalhou com vocês, né? O Accountability e o Desculpability, do João Cordeiro, e o Fred Kaufman, adoro o Fred Kaufman, sou fã de carteirinha dele, quando ele fala de liderança e propósito, o novo líder e o real significado do sucesso. Então, eu deixo aí para vocês, né, a minha contribuição, espero ter sido provocativa, espero ter deixado em vocês algum incômodo, se eu deixei incômodo, eu terei cumprido o meu objetivo, né, de poder ajudá-los a sair de um lugar, de sair da costa e ir para o mar alto. Aliás, nós já estamos nele. Não voltem para a costa. Sigam em frente, né, que eu tenho certeza que vocês farão muito. Gente, muito obrigada pela escuta ativa que vocês tiveram comigo. Beijo grande aí no coração de todos vocês. Então, nesse momento, quero agradecer muito a presença de todos vocês que prestigiaram os 3 módulos da minha fala, reforçando, quem por acaso não assistiu ou o primeiro módulo ou o segundo, não se preocupe, ofertaremos toda a minha palestra, todo esse conteúdo e os demais conteúdos das palestras aqui do nosso stand, lá no nosso canal do YouTube do Bernoulli Sistema de Ensino. E não percam, hoje às 16h30, nós ainda teremos mais uma palestra da assessora pedagógica Cecília Rezende. Agradeço mais uma vez a presença, a escuta ativa de todos vocês e até breve.